Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do projeto Muda-te, em que estamos aprendendo com o Espírito João Nunes neste livro Muda-te, da editora Fonte Viva. E hoje nós estamos no nosso encontro de número 19, conversando sobre o capítulo 19 do livro Muda-te, da desobediência para a obediência. Tantas vezes nós achamos que já somos obedientes, mas quantas vezes ainda somos teimosos, ainda desobedecemos às leis de Deus, às leis dos homens, desobedecemos os nossos próprios projetos de vida, o nosso próprio roteiro de melhoramento. Então, um pouco sobre isso que João Nunes vai nos ensinar, fazendo este convite. Muda-te da desobediência para a obediência. Olá, queridos amigos e amigas, e é isso, não é? Nós temos aí leis, nós temos regras a todo momento, seja aqui no nosso meio social, sejam essas leis de Deus que estão contidas na nossa consciência. E nós estamos sujeitos a essas leis. Só que nem sempre nós estamos cumprindo com essas regras. Nós temos uma luta interna, uma luta diária, que muitas vezes a gente entra nesse embate sobre o que é certo, o que é errado, sobre os nossos valores, o que nós devemos ou não fazer, e muitas vezes nós vamos infringindo essas regras. Muitas vezes elas nos causam raiva, nos causam... mexe com a gente, mexe dentro da gente. E João Nunes, então, vai nos dizer que, no mais das vezes, vamos dizer que essa interrupção das leis, né, que a gente faz, essa negação faz com que a gente deixe de amar o próximo, deixe de respeitar os pensamentos e atitudes do nosso próximo e nosso mesmo, e mesmo também as leis de Deus. E ele vai nos questionar que, como amar alguém que nos fere? Né? Se a gente está, então, em desequilíbrio, perante uma raiva com essas coisas que vão nos acontecendo na caminhada, como amar quem nos fere, como nos pede a lei de Deus? Como orar por alguém que nos faz mal e não nos respeita? Como acolher ou ajudar alguém se eu não me sinto preparado para tal? E isso é obedecer à lei principal, que é a lei divina, a lei do amor universal, o amor que alcança tudo e todos. E essa obediência é um trabalho incessante. É no nosso dia a dia que vamos reconhecendo aquilo que é certo e aquilo que é errado, tendo então discernimento. E aos poucos, nesse treinamento contínuo que a gente tem sempre falado a respeito das escritas de João Nunes, é que nós vamos despertando para obedecer aos imperativos dessa lei divina, né? Então, João Nunes fala-nos ainda ser obediente no nosso trabalho diário, ações naturais, onde que o nosso respeito tem que se fazer de uma forma natural, seja na alimentação, nos exercícios, na prática do bem. Nós vamos, então, trabalhando pouco a pouco para atingir essa lei universal. Então, ser obediente contigo mesmo. Obedece o que Jesus ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É tão interessante essa fala de João Nunes, porque ele coloca como caminho para a prática do amor, caminho para a conquista do amor, a obediência. Isso porque nós tantas vezes achamos que podemos escolher fazer o que a gente quer, mas como espíritos ainda em caminhada evolutiva, aquilo que a gente quer tantas vezes se distancia do certo a fazer, se distancia da lei de Deus, como nos lembra a questão 614 do Livro dos Espíritos, que nós só somos infelizes porque nós nos afastamos da lei divina, da lei natural. E esta lei de amor que Jesus propõe como sendo o maior de todos os mandamentos, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nos lembra João Nunes, são 3 níveis de obediência. Obediência para com Deus, obediência para com as leis de Deus,
Obediência para com o próximo, obediência nas relações intersociais, nas relações interpessoais e obediência para conosco mesmo. Esse aspecto da obediência pessoal é tão interessante porque a gente normalmente considera apenas a obediência para as leis. Existe um código, uma ética que nós devemos obedecer. Mas aí João Nunes pergunta, como amar ao próximo sem obediência? Como amar os nossos inimigos sem obediência? E esta obediência passa, em primeiro lugar, em obedecer os nossos próprios projetos. Todos nós somos espíritos reencarnantes. Fizemos lá no mundo espiritual um planejamento reencarnatório. Será que estamos cumprindo esse planejamento? Será que estamos obedecendo os nossos projetos, os nossos planos, obedecendo os nossos amigos espirituais nesta organização que nós traçamos para nós mesmos? Tantas vezes a gente sabe o que tem que fazer. A gente coloca, não, eu vou fazer isso, eu vou dar conta. Mas daí a pouco bate aquela preguiça. Daí a pouco a gente fala, deixa para depois. E aí vem a desobediência. E desobedecendo a nós mesmos, aos nossos projetos, às nossas buscas, desobedecendo ao projeto de mudança, nós desobedecemos a nós mesmos. E assim é impossível amar ao próximo, como é impossível amar a Deus. Olha, me fez pensar nessa questão de que a gente acaba também fugindo dessas regras, dessa obediência. Muitas vezes é por medo, muitas vezes é por desconhecimento, ignorância mesmo, mas muitas vezes nós não permitimos por medo, entre outras coisas, como também você falou, da procrastinação, a tão famosa procrastinação, a gente deixa para depois, porque ainda tem algumas coisas que nos impedem, mas a nossa consciência sempre nos acusa, né, Elza? E aqui João Nunes continua nos falando dessa importância da obediência perante a sociedade, porque quando nós estamos junto dos outros, nós também vamos nos lembrar que aquele que nos acompanha no dia a dia, seja na família, no nosso meio social, ele também está passando as suas dificuldades nos seus processos de obediência à lei ou às leis. E o que nos cabe então? Nos cabe o respeito, assim como nós estamos enfrentando, o outro também. Então, para convivermos bem, nós precisamos desse respeito ao próximo. Isso é caridade, a indulgência para com as imperfeições do outro, porque eu também sou imperfeita, eu também falho, mas o mais importante é estar a caminho, é progredir pouco a pouco, dia a dia, e aí nesse processo nós vamos encontrando o caminho. Ele nos diz aqui, João Nunes, que a vivência e a prática da caridade e do amor fraternal irá nos libertar de amarras que nos travam e não nos deixam caminhar. É esse amor que nos direciona e não nos deixa sair do caminho. Buscar esse amor. Não é a lei de amor? Vamos buscar esse amor. Quando a gente vai tendo esse amor em plenitude, nós vamos tendo certeza do que nós devemos fazer, mesmo que não queiramos, mesmo que estejamos com medo, mas a gente vai, a gente faz, porque a gente sabe que é o certo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre a obediência e a resignação, este item, obediência e resignação, vamos aprender que a obediência é o consentimento da razão, ou seja, é fazer o que deve ser feito, aquilo que a gente já sabe. E Jesus foi aquele que mais nos ensinou sobre essa obediência. Então falamos da obediência para conosco mesmo, da obediência para com o próximo e a obediência para com Deus. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 27, Liberdade em Jesus, ele diz o seguinte: ensinou-nos assim não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai Excelso.
Cativeiro consciente. A obediência é isso, fazer o que é certo. Cativeiro consciente. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria desordem e favorece a loucura. Nas luzes do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Então essa obediência é o único caminho de verdadeiramente sermos livres. Porque todas as vezes que nós desobedecemos, criamos desordem e favorecemos a loucura. Ou seja, geramos prisões nas leis de provas, na lei da ação e reação. Quando nós desobedecemos, geramos débitos para o nosso futuro reencarnatório. Se quisermos ser livres no amor, aprendamos a obedecer no cativeiro consciente às nossas próprias obrigações diante do Pai Excelso. E como sempre, João Nunes em todas as mensagens nos lembra que à medida que nós estamos no caminho, vai acontecer, hora por outra, é como um carro na pista. Às vezes nós precisamos parar um pouquinho no acostamento, ou ir mais lento, ou às vezes acontece alguma coisa que precisamos parar. Mas o mais importante é voltar para a pista. Se nos afastamos das leis de Deus e necessitamos voltar a ela, busquemos essa conexão com Jesus, com o mais alto, com a espiritualidade amiga, buscando essa conexão com esse amor divino que está em nós, bastando apenas, como diria a juventude hoje, ligar o Wi-Fi. Basta a gente conectar com o mais alto, através da prece e das orações. Então, João Nunes fala aqui, sejamos obedientes na vivência do amor, na prática da caridade e do respeito ao próximo, com atitudes que elevam o ser, que cuida de quem tem sede e fome, que dá um ombro amigo e escuta o próximo. Assim o dia a dia vai ficando sempre mais ameno e mais alegre. Que os problemas sejam resolvidos no momento certo e que não deixemos de seguir o caminho de Jesus e sentir a presença de Deus. Ser obediente à lei única, à lei do amor universal, agora e sempre. E nós preparamos hoje uma poesia para declamar a vocês. Então, sejam obedientes. Respeite o seu processo de mudança. Confie em Jesus o teu viver. Cultive no teu peito a esperança. Desfaz velhas amarras do sofrer. Confie em Deus. Confie no saber divino. A lei do amor universal. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame com amor incondicional. Obediência é um trabalho incessante. Se dará com disciplina e querer. A vontade do Pai é soberana, mas permite aos seus filhos escolher. Faça boas escolhas, em nome do bem maior. Jesus está contigo, basta a Ele se elevar. Através da oração da sintonia, abra teu coração, Ele vem lhe ajudar. Sejam obedientes na vivência do amor, na prática do respeito e da caridade. Com atitudes positivas, fique firme no labor. O dever cumprido nos mostra a verdade. Amigos, mais um convite de João Nunes. Muda-te da desobediência para a obediência. Muito obrigado pela sua presença. É sempre uma alegria contar com você. Deixe o seu like, curta, compartilhe, comente e ajude-nos a seguir em frente neste projeto tão bonito. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Um beijo no coração, paz e bem a todos. Um forte abraço e até logo.